Olá, seja muito bem-vindo à Aula da Tati, onde a gente discute conteúdo teórico baseado em evidências científicas para te ajudar a entender um pouco mais sobre DTM e dor orofacial. Meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema do vídeo de hoje é por que não tratar DTM com ajuste oclusal? Então, pessoal, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre a relação entre DTM e oclusão e por que pode não ser não é uma boa ideia tratar DTM com ajuste oclusal. Primeiramente, quando eu digo ajuste oclusal, eu falo desde o clássico ajuste oclusal seletivo, né, até tratamentos que alteram a oclusão com fins de tratar sinais e sintomas de DTM, como tratamentos reabilitadores extensos, tratamentos ortodônticos, ou seja, qualquer terapia que vise tratar a DTM, melhorar a DTM através da alteração da posição dentária, ok? Atenção, esse vídeo ele não é sobre a importância da oclusão na odontologia. Como eu já falei, eu sou também formada em reabilitação oral, fiz a minha especialização em prótese dentária no ano de 2011 na UERJ, equipe do professor William Frossard, onde permaneci por mais 11 anos na equipe, né, trabalhando ali na equipe de pós-graduação, e aprendi muito bem com os meus professores lá a importância da oclusão e o quanto os conceitos de oclusão são essenciais quando você pensa num tratamento reabilitador, né? Então, esse vídeo não é sobre a importância da oclusão no tratamento reabilitador, ele é sobre a relação de tratamentos oclusais com a DTM especificamente. Eu quero começar essa aula com esse slide que fala um pouquinho sobre a evolução do que veio sendo publicado com relação ao assunto. É importante a gente observar de cara que toda a literatura de bruxismo está muito próxima ali da DTM, né? Lá na sua origem. Então, a maior parte dos artigos estudavam ou questionavam terapias que tratavam bruxismo e DTM, como se o bruxismo e a DTM estivessem numa relação, num casamento estável de anos. E a gente sabe e vai abordar em outros vídeos, em outros conteúdos, que não é tão simples assim, né, essa questão da relação bruxismo e DTM. Mas é assim que a ciência veio olhando para o assunto. Então, a gente vê que no início dos estudos sobre bruxismo e DTM, lá por volta de 1934, é o primeiro artigo que a gente vai ver já, o artigo do otorrino James Costain, que pela primeira vez publica uma série de casos relacionando melhora de sinais e sintomas de dor e de desconforto otológicos e na musculatura mastigatória e articulação temporomandibular através de tratamento dentário, né? Então, começa lá na era de Costain, onde a oclusão era vista como um fator etiológico principal, né? Então, quando Costain publica esse artigo dizendo que ele trata e que os pacientes dele melhoram através do tratamento reabilitador com prótese, a odontologia olha, né, para essas alterações e fala, bom, se é o tratamento de dente que melhora essas queixas, esses sinais e sintomas, então o dentista tem que estar ali, né? A gente evolui, né, lá do trabalho de Costain para a era que é uma era oclusionista de ouro, onde o tratamento oclusal era o padrão ouro para tratar bruxismo e DTM, né? Então a gente vai ver também o artigo do Ranfiot, de 1961, que diz que reduziu bruxismo e DTM através do ajuste oclusal. Então nessa era, que a gente chama de gnatológica, é uma era em que se reabilitava para tratar DTM, se fazia ajuste oclusal, inclusive de forma preventiva. Peraí, esse meu paciente aqui tem um deslize discêntrica para máxima intercuspidação, então eu vou ajustar, eu vou tirar
esse contato para que ele não desenvolva uma DTM, né? Chamada aeroclusionista de ouro. Bom, a ciência foi caminhando, novos estudos, novos conhecimentos, novas informações foram surgindo, e lá para a década de 80, 90, essa teoria periférica ela vai perdendo espaço. Cada vez mais a gente vai vendo que o bruxismo é mediado por fatores centrais e que as próprias DTMs podem ser muito mais complexas do que se imaginava, né? O próprio conhecimento que concerne a questão da dor articular, os novos conhecimentos sobre dor articular, sobre artralgia, vem dessa época, mostrando que o buraco pode ser mais embaixo do que simplesmente ajustar, melhorar a posição de tente para tratar dor na face, né? E a gente começa a enxergar, então, as desordens temporomandibulares como um fator etiológico multifatorial muito mais complexo do que somente essa teoria periférica mecanicista. E daí a gente evolui para onde a gente está hoje, onde, de uma forma geral, não se fala mais em terapia oclusal para tratar DTM, né? Isso é um conhecimento lá da década de 30, 40, 50, né? Hoje a gente não trata DTM com ajuste oclusal. Isso vem da evolução da medicina, da odontologia baseada em evidência e dos novos conhecimentos que surgiram cada vez mais embasando o fato de que não há essa relação de causalidade para que a gente possa considerar o fator etiológico o fator oclusal como uma etiologia tão direta assim, né? E hoje, inclusive, você precisa de estar inserido em cursos de pós-graduação para ter um treinamento específico para tratar DTM, sejam esses cursos imersões, capacitações ou até especializações. Então, foi assim que a gente veio vindo ao longo do tempo para falar desse assunto polêmico aí de oclusão e DTM. E aí eu citei o estudo do Kosten, lá de 1934, não sei se vocês sabem, mas eu antes de fazer odontologia fiz 2 anos de História e Geografia. Então eu sempre gostei muito de estudar a história e como as coisas acontecem, né? Eu acho que quando a gente volta no passado, a gente entende melhor o momento que a gente está. E eu aplico isso na odontologia, eu trago isso para odontologia. E eu lembro quando eu comecei a estudar, e eu comecei pelo Oakson, né, pelo livro do Oakson, que é o clássico utilizado nas maiores graduações do Brasil, e ele discute extensivamente esse debate nos capítulos do seu livro. Eu comecei a falar assim, gente, mas então de onde veio isso? E aí ele cita lá, porque desde o estudo de Kosten, e aí eu fui lá tentar achar esse artigo de Kosten, porque eu queria ler, eu queria entender que artigo foi esse que tinha fomentado e iniciado essa história, né? Então tá aí para vocês o artigo do James Kosten, que na verdade é uma série de 10 casos, e onde ele relata que os pacientes dele, vários pacientes dele com queixas da estrutura mastigatória e da articulação temporomandibular apresentavam essas queixas por uma alteração de pressão por conta das ausências dentárias. Então, ele associa que ausências dentárias geram um desequilíbrio no sistema mastigatório e que isso sobrecarrega a articulação, gerando certos sinais e sintomas. E foi assim que tudo começou, e a gente agradece ao Kosten, porque foi como a odontologia começou a olhar para essa especialidade. Então, vocês veem aí nesse slide, ele chama de uma síndrome dos ouvidos e de sinais e sintomas de ouvido, né? Talvez o meu inglês esteja meio tupiniquim, eu não sou muito boa para traduzir, eu leio inglês com facilidade, mas não tenho essa capacidade de traduzir. Então, ele relata alterações nessa articulação, vocês veem aí nesse desenho, um desenho das articulações temporomandibulares, no corte frontal, vista de posterior para anterior, e vocês veem que ele relaciona alterações nessa articulação por conta de um desequilíbrio oclusal devido a ausências dentárias. E é interessante, quando você vai ler esse artigo,
E aí eu mostro para vocês nesse seguinte slide o caso número 8 do artigo, onde ele conta de um paciente com 64 anos que relata dor na região occipital, pior do lado direito, e com um ataque diário de buzz nos ouvidos, né, de zumbido nos ouvidos, sem histórico de infecção nasal. E ele dá como diagnóstico uma mordida profunda patológica, né, que sobrecarrega as articulações e seria a causa desses sinais e sintomas relatados. E aí ele diz que em 13 de maio de 1973, como vocês podem ver, o paciente relata que usar a prótese inferior durante uma semana melhorou completamente os seus sintomas e melhorou inclusive sua audição. Então, quando a gente olha, e o artigo todo são relatos de casos da prática clínica do Costen, como esse, onde ele fala, olha, a gente botou a prótese aqui e o paciente melhorou, né? E isso em 1934, a ciência era assim que ela era feita. Isso não é uma crítica ao grande cientista e profissional que o Costen foi. Eram como as coisas eram feitas, né? A gente não tinha a medicina e a saúde baseada em evidência como a gente tem hoje, com critérios rígidos de como se fazer um estudo científico para que faça a gente chegar a certas conclusões. Então, era tudo muito baseado também na experiência, né, do especialista, que hoje em dia a gente sabe que é a base da pirâmide, né? O relato do especialista é a base ali, tem um nível de evidência muito baixo. A gente tem que subir um pouco essa pirâmide de evidência quando a gente quer quando a gente quer inferir algo como o que ele diz nos artigos dele. Então, vejam bem que a odontologia se vira para essa especialidade, baseado no artigo que é uma série de casos de um especialista, né? Então, eu acho muito interessante como começou. Se você olha do ponto de vista da saúde baseada em evidência que a gente tem hoje, chega a ser engraçado, porque hoje, nunca que um relato de um especialista embasaria tudo que veio nessa escola oclusionista, né, como veio no caso das DTMs. Então, eu acho que voltar na história um pouquinho faz a gente entender como que os conceitos foram evoluindo e por que tudo começou, né? E aí, a odontologia se vira, né, para essas alterações e fala, bom, o dentista tem o seu papel aqui e começam a vir novos estudos visando comprovar ou não comprovar, mostrar essa relação ou não, né? E aí eu divido com vocês o artigo do Ranfió, de 1961, que eu acho que é um artigo importante também, quando a gente volta para estudar a história dessa relação, oclusão e DTM, onde o Ranfió, através de um eletromiógrafo de superfície, a gente já falou de eletromiografia para bruxismo aqui no vídeo 1, então seria um aparelho que capta essa atividade muscular e transforma isso num sinal que você lê, né? Então, é o que os eletromiógrafos fazem. Então, vocês veem aí no slide uma foto do eletromiógrafo utilizado em 1961, né? Como as coisas evoluíram, ocupava quase uma sala o equipamento. E o que o Ranfió fez? Bom, se a oclusão melhora, tem a ver, né, está relacionada com bruxismo e com DTM, então eu ajustar essa oclusão, eu devolver para esse paciente características de uma oclusão ideal, vai melhorar a DTM e o bruxismo dele. E é isso que ele tenta provar nesse estudo, onde ele chega à conclusão de que o ajuste oclusal tratou o bruxismo e a DTM de seus pacientes. E aí, quando você vai, voltando agora para o slide, ler um pouquinho mais sobre a metodologia e como esse estudo foi feito, né, o Ranfió, com um N de 34 pacientes que ele relata terem bruxismo severo e DTM, ele faz a eletromiografia antes, faz o ajuste oclusal e faz a eletromiografia após o ajuste oclusal. E aí ele quer ver se esse ajuste oclusal melhorou tanto o bruxismo avaliado através de eletromiografia, quanto a DTM, né? E aí é bom a gente perceber que essa eletromiografia no estudo do Ranfió é feito com o paciente acordado.
né? Então, assim, quando a gente fala de que ajuste oclusal, vou fazer um ajuste oclusal para tratar o bruxismo do sono, quer dizer, o principal estudo no qual a gente veio baseando essa afirmativa foi feito com uma eletromiografia em paciente acordado. Então, já começa aí uma pequena contradição. Além disso tudo, os pacientes no estudo do Ranfiot também fizeram uso de relaxante muscular, da ciclobenzaprina. Então, foi o ajuste oclusal que reduziu essa atividade muscular ou foi o relaxante? Né? Não sabemos. Então, de qualquer forma, mais uma vez, de forma alguma desmerecendo o Ranfiot, um grande oclusionista, um grande estudioso da odontologia, era como a ciência era feita na época, e baseado em estudos como esse, a gente foi cada vez mais escolhendo terapias invasivas e reversíveis, como ajuste oclusal, para tratar bruxismo e DTM. Bom, de lá para cá, a saúde baseada em evidência evolui, os conceitos e critérios rígidos da saúde baseada em evidência evoluem, e hoje a gente sabe que a gente tem que buscar uma prática baseada no que existe de evidência científica, na experiência e nas necessidades e preferências do paciente. Então, é nessa interseção que a odontologia baseada em evidência tem que procurar atuar. Então, a gente foi cada vez mais aprimorando o nível de evidência, a qualidade da evidência, os estudos. Eu agora, falando dessa questão de evidência, eu me lembro de um outro estudo que eu acho muito interessante, que é um estudo do Solberg, de 1974, se eu não me engano, que justifica o porquê a gente, durante tantos anos, chamou a placa oclusal de miorrelaxante. Eu, na faculdade, aprendi que a placa oclusal para bruxismo funcionava porque tinha um potencial de relaxar essa musculatura, de desprogramar essa musculatura, né? E o estudo clássico que mostrou isso seria esse estudo do Solberg, onde ele faz eletromiografia como o Ranfiot, e na época do Solberg o eletromiógrafo já está mais evoluído, você já vem um eletromiógrafo menorzinho, né? Não é aquele equipamento de 1961 do Ranfiot, e ele faz a eletromiografia antes do paciente sem placa, coloca a placa no paciente, faz a eletromiografia com placa, e depois faz a eletromiografia sem a placa, novamente. E ele observa, nos dados da eletromiografia, que houve uma brusca redução da atividade muscular do paciente quando ele está com a placa. Então, pronto, a placa é miorrelaxante. Por isso que eu aprendi, de repente você aprendeu também, que a placa é miorrelaxante, né? E aí, a saúde baseada em evidência, a odontologia baseada em evidência foi evoluindo, novos estudos foram surgindo. E aí, em 2006, o Arada replica mais ou menos esse estudo do Solberg e vê que, na verdade, a placa tem esse efeito de relaxamento, mas que esse efeito ele é curto. Então, ela é miorrelaxante? Num curto período de tempo, sim, mas isso não é ad eterno. Não vai relaxar a musculatura do seu paciente para sempre. Por isso que hoje a gente evita usar o termo miorrelaxante, porque a gente sabe que esse efeito relaxante da placa desculpa, é curto e que os mecanismos pelos quais a placa reduz sinais e sintomas de TM não vem só desse curto relaxamento muscular, dessa curta desprogramação muscular. Existem outros mecanismos de ação pelo qual a placa se mostra eficaz no tratamento de certos sinais e sintomas de certos subtipos de DTM. Mas definitivamente não trata o bruxismo, né? Tipo, não extingue o bruxismo. A gente ama a placa porque a placa tem o seu papel e ela fica ali protegendo os dentes de um dos defeitos deletérios do bruxismo, que seria o desgaste dental. Mas ela não trata, né, bruxismo. Então tá aí mais uma amostra na odontologia de como a evolução da evidência científica, de como estudos mais elaborados vão clareando, né, os mecanismos e como as coisas funcionam. Certo? Bom, da mesma forma que para a placa e para a questão do ajuste, da mesma forma que a placa no bruxismo, diversos estudos foram surgindo ao longo do tempo, provando cada vez
mais vezes, né, a falta de causalidade quando a gente fala de oclusão em DTM. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais ficou mais difícil associar a oclusão como fator etiológico principal de DTM, né? Alterações oclusais como fator principal etiológico de DTM. Então, a literatura ela veio produzindo cada vez em mais volume, na verdade, falta dessa associação. Então, eu acho que esse é um grande motivo para a gente não escolher tratar DTM com ajuste oclusal, né? Porque a gente tem falta dessa associação, falta de casualidade. A gente tem diversos estudos que mostram que o tratamento oclusal não reduziu sinais e sintomas de DTM. E a gente tem que sempre considerar que as terapias oclusais, elas são irreversíveis, né? Então, quando você desgasta um dente, esse tecido não tem mais volta, né? Se desgastou, já era. Ou quando você propõe um tratamento reabilitador extenso, também é uma terapia irreversível, né? Então a gente tem que dar alguns passos atrás, né? Pensar melhor o nosso diagnóstico, olhar melhor de uma forma mais crítica para a evolução desses conceitos, para evitar que a gente tome decisões irreversíveis que não vão resolver o problema do paciente. Então eu mostrei vários artigos mais antigos, né? A gente conversou um pouquinho sobre o histórico dessa relação, e eu queria também dividir artigos mais recentes, bem mais recentes, aqui a gente já na década de 2000, com duas revisões sistemáticas, uma de 2001 e uma de 2017. E já na de 2001, ao analisar com cuidado toda a literatura entre ajuste oclusal e DTM, os autores concluem que o ajuste oclusal não eliminou os sinais e sintomas de DTM, e que a quantidade de evidência que existe não justifica que se escolha o ajuste oclusal como terapia de escolha. Aí você vai me dizer, caramba, Tati, mas é uma revisão sistemática de 2000, nós estamos em 2022. Então segue aí uma revisão de 2017, bem mais recente, que praticamente conclui a mesma coisa, né? Que há uma ausência de associação causal entre oclusão e DTM. Então, isso faz com que os autores concluem, eles encorajam os cirurgiões dentistas a seguirem em frente, ou seja, deixe isso para trás, né? Siga em frente, abandone esse paradigma gnatológico e siga em frente. As coisas mudaram, os conhecimentos chegaram, e não dá para a gente hoje continuar tratando o DTM com conhecimento e embasado numa literatura de 1950, 60. O ano é 2022, tá? E por que, gente, que cada vez mais essa literatura foi vindo contra a gente escolher terapias oclusais para tratar DTM? Novamente, gente, se você chegou agora nesse vídeo, acho difícil, né, chegar agora já no meio, mas enfim, eu não estou falando sobre a importância da oclusão dentro da odontologia. A oclusão tem o seu papel fundamental. Eu tenho uma formação em reabilitação oral, fui professora durante 11 anos, junto da equipe do professor William Frossard e Alexandre Teixeira na UERJ, e aprendi muito com eles os conceitos da oclusão, o quanto eles são importantes, essenciais, se você quer pensar em reabilitar o seu paciente, né, de forma restauradora. Então, a oclusão é maravilhosa, é linda, o dentista tem que saber os critérios de oclusão ideal, e toda vez que precisa movimentar a oclusão do seu paciente, a gente tem que ter esse norte, que são os critérios de uma oclusão ideal, de tentar devolver para esse paciente o que é ideal. A gente só não vai fazer isso para tratar bruxismo DTM. Agora, toda vez que você for reabilitar o seu paciente, os conceitos de uma oclusão ideal são extremamente importantes, essenciais, ok? Então, eu estou falando aqui da oclusão no tratamento de DTM e bruxismo. Que a gente foi vendo, que a literatura foi mostrando para a gente, cada vez mais o caráter multifatorial das DTMs. Então, as desordens temporomandibulares, elas são causadas por uma associação entre uma série de fatores, que vão desde
microtraumas, macrotraumas, fatores anatômicos, fatores psicossociais, fatores genéticos e fatores patofisiológicos sistêmicos ou locais, né? Então vejam a quantidade de fatores hoje associados como etiologia de DTM, veja como é mais complexo, né? E aí esquecer que todas essas outras coisas existem e ficar focado nesse modelo mecanicista de que alterando a oclusão você vai melhorar o quadro do seu paciente é muito old fashion, é muito passado. A gente tem que encarar a realidade dos tratamentos de DTM sobre a nova ótica da odontologia baseada em evidência. E aí eu gostaria de já perto de finalizar esse vídeo, mostrar para vocês, dividir com vocês um caso pessoal, né? Eu confesso que quando eu comecei a estudar DTM e eu li essas coisas no livro do Olson, né? E quando eu fui fazer o curso no Olson, eu lembro que uma coisa que me chocou muito foi que ele perdeu um dia inteiro falando. Eu fui para o Olson, o ano era 2013 ou 14, se eu não me engano. E ele perdeu um dia inteiro do curso da mini residência falando, gente, oclusão não causa DTM, ajuste oclusal não trata DTM. E eu lembro que eu falava assim, gente, mas por que ele tá falando nisso ainda? Tipo, eu leio o livro dele desde a graduação, eu já sei disso, né? E ele, ao longo da aula, foi mostrando o quanto o assunto ainda era polêmico e o quanto as pessoas ainda eram obcecadas com essa questão de tratar a DTM sob uma ótica mecanicista de terapia oclusal. E eu lembro que eu fiquei impressionada com isso. Eu falei, caramba, então realmente as pessoas ainda se apegam a isso, né? E ele, inclusive, relatou que uns 8 anos antes ele foi dar uma palestra e quando ele começou a falar sobre essa questão das evidências, uma pessoa tacou uma garrafa de água nele, né? E eu falei, caramba, então o negócio ainda é muito emocional. Então, o que para mim já era um pouco ok, óbvio, porque eu tive a sorte de, na minha graduação, ter tido uma disciplina de DTM, e depois eu fui monitora, então eu vivia lendo o Olson, sempre gostei muito do livro dele. Então, o que para mim era óbvio não era para a maior parte dos colegas que estavam ali fazendo o curso comigo, né? Como o negócio é emocional da odontologia. Então, gente, eu nunca imaginei que ia acontecer para mim de chegar esse paciente, e eis que no ano passado, pela primeira vez, eu recebi uma paciente que tinha passado por um extenso trabalho reabilitador protético para tratar seus sinais e sintomas de DTM, que é o caso que eu divido com vocês aqui no slide. Ela procurou esse tratamento por uma queixa de extensa mobilidade no elemento 33. E ao conversar, né, eu queria saber... Eu sempre procuro conversar muito com o paciente na primeira consulta, saber quais são os anseios dele, o que ele deseja. E eu falei, como é que foi essa história? Quanto tempo tem essa reabilitação que a senhora fez? Ela falou, olha, doutora, eu nunca tive problema nenhum no dente. Meus dentes eram muito bons, mas eu tinha uma dor na face, um ruído na articulação, uns estalos, que o dentista disse que eu precisava tratar, que se eu não mudasse a minha posição dos dentes, aquilo ia piorar muito e eu podia ter problemas sérios no futuro. E eu perguntei, e a senhora teve alívio dessas queixas? Ela, olha, doutora, eu continuo com estalo e com os desconfortos que eu sempre tive. Às vezes melhora, às vezes piora, mas eu não tive grandes melhoras, não. Mas foi bom eu fazer, né, doutora? Porque preveniu que piorasse, né? Então você vê que um tratamento extremamente invasivo, pode observar que ela tem coroas sobre dente, implantes praticamente na boca inteira. O único elemento que ela não tem coroa é o elemento 13, né? E um tratamento extenso, reabilitador, para tratar uma queixa principal, que é uma queixa de DTM, né? E agora, na verdade, essa não é meu objetivo aqui, nem não é o nosso objetivo aqui avaliar a qualidade da reabilitação. Ela decidiu, na verdade, por outros motivos, refazer essa reabilitação, então a gente está trabalhando, né? Já removi boa parte dessas coroas, mas também não como objetivo de tratar a DTM dela, tá? Na verdade, porque ela mostrou uma vontade de melhorar.
questões estéticas. Então, eu nunca imaginei que fosse acontecer para mim. Eu achava que era uma coisa do passado mesmo. E eu fiquei bastante impressionada quando apareceu. E eu acho que é uma prova, assim, né, da importância da gente procurar uma prática baseada em evidência, procurar um pouco evoluir para que a gente não escolha fazer tratamentos tão onerosos, e onerosos em termos de tempo, em termos financeiros, né, para tratar DTM, que façamos esses tratamentos reabilitadores por outros motivos, porque o paciente perdeu dimensão, precisa rever, porque o paciente tem dentes gravemente erodidos, porque o paciente perdeu muitos dentes por uma série de questões, né, e a gente precisa reabilitar, a gente precisa devolver função, a gente precisa devolver estética, né, que a gente faça por todos os motivos que existem, que são corretos e verdadeiros e necessários que uma reabilitação dessa seja feita, mas que não façamos um tratamento desse para tratar sinais e sintomas de DTM. Então eu finalizo esse vídeo com uma frase do livro do professor Paulo Conte. Já citei o livro dele algumas vezes aqui. Eu acho que para quem está começando é mandatório ter o livro do professor Paulo Conte. Faz muita diferença. E nesse capítulo sobre terapias oclusais e DTM, ele lança a pergunta: a terapia corretiva de fatores de risco oclusais cura o paciente com DTM? E aí ele mesmo responde: não. Processos de dores musculares crônicas, assim como desarranjos internos ou degenerativos da DTM, não são revertidos por terapias oclusais em adultos sintomáticos. Ainda, processos de sensibilização central, comorbidades dolorosas e comportamento inadequado podem manter os sintomas, independente de qualquer terapia irreversível periférica. Né? Então, acho que essa frase diz tudo, né? E aí eu quis finalizar esse vídeo com a frase do livro do professor Paulo Conte. Então, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seus comentários, sua experiência, o que você quiser dividir, será sempre muito bem-vindo. E, por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima.